Olá, gente boa! Muito prazer, eu sou Kika Monteiro. E eu sou o Bob Nelson. Nós somos do podcast do Canal da Utopia. Trazemos aqui, nesse momento, para você, o melhor da cultura, da arte e das nossas utopias reais. A utopia de cada dia, aquilo que nos faz sonhar, aquilo que nos faz almejar uma sociedade melhor, e tudo sempre começa com uma boa conversa. É isso que o podcast do Canal da Utopia traz para você, uma boa conversa. E nesse episódio traremos aqui a participação mais do que especial da historiadora nossa querida Maria Luizete Furtado, ou quem sabe Elisa, Lu. Quem é essa historiadora que vem marcando o momento presente aqui em Maricá e trazendo as histórias de desenvolvimento da cidade, da cultura local, da poesia que ela carrega consigo? Essa é a nossa querida Maria Luizete Furtado. E a gente volta depois da vinheta. É a segunda temporada do podcast do Canal da Utopia, hoje conversando com Maria Luizete de Almeida Furtado, que está lançando o Folclore de Maricá 2, mas lembrando que ela já foi premiada com o melhor escritora do ano de 2021 pela imprensa maricaense e também foi o segundo lugar na melhor biografia, um prêmio nacional, chama Prêmio Ecos da Literatura, com o livro As Sete Vidas de Lisa. Ô Lisa, nesse livro As Sete Vidas de Lisa, né, a gente queria ter uma ideia melhor assim, de quais são essas 7 fases, essas 7 vidas, essas 7 etapas da sua história. Rapidamente. Primeira vida, a infância maravilhosa, num quimbo, que é uma aldeia indígena, uma aldeia quimbunda. E a segunda fase, a minha vida em colégios internos, até eu fazer o ensino, completar o ensino médio. A terceira fase, a terceira minha vida na universidade em Lisboa. Foi uma época linda da minha vida. E aconteceram muitas coisas pela primeira vez. E a quarta vida, eu, depois de formada, de fazer ciências pedagógicas, eu voltei para Angola porque era o meu país. E fui lecionar como funcionária do governo português ciências histórico-filosóficas no Liceu Nacional Salvador Correia de Sá, em Luanda. E foi aí que, abruptamente, começa o capítulo 5, né? Que foi a Guerra Civil Angolana. Um massacre de parte a parte, uma falta de preparação total do governo português para fazer a descolonização. E a perda de um lar, a perda de uma família, a perda do homem com quem eu ia casar e tem a necessidade de eu me salvar, a minha irmã, que era menor de idade, e conjuntamente um ex-aluno, já que naquela época de guerra o dinheiro não valia nada. E então eu comprei passagens de ida e volta, acreditando ingenuamente que uma guerra civil ia acabar em um ano. E foi difícil sair de Luanda, gente. Chegávamos no aeroporto, meu aluno Helder e minha irmã estavam liberados para embarcar e eu não. Tinha resquícios da sua relação? Muitos problemas ligados à política, muitos problemas ligados a toda uma falta de pessoas preparadas para assumir cargos de responsabilidade na educação, na cultura, em tudo aquilo que Angola nunca tinha tido. Ou melhor, nunca tinham reconhecido que Angola tinha. A sétima vida foi a partir do momento em que eu desembarquei com meus 3
amores, minha irmã, meu aluno e a minha cachorrinha. Eu já ia perguntar, e a cachorrinha? Ficou em Angola, não sei Chamada conseguiu Boneca. Mas Você como conseguiu que você trazer? conseguiu trazer uma cachorrinha num voo Ela- Luanda, Brasil? Boneca era uma cachorrinha bem pequenininha, Você escondeu. magrelinha, que eu consegui botar dentro de uma sacola jeans e Nossa. botei pendurada no pescoço, espalmada na minha barriga, amarrada atrás, e botei uma túnica de grávida por cima. Olha, e a cachorrinha conseguiu se manter? Ela foi adormecida, ela foi drogada por um ex-aluno meu que era veterinário. Olha, que estratégia fantástica. Olha, essa eu tenho certeza que você ainda não tinha sabido, Nunca né? falei Só pra ler ninguém. As 7 Vidas de Lisa. Leia. Mas vamos falar do folclore, Bob Nelson? E aí, depois de 7 Vidas de Lisa, você lançou um fabuloso Folclore Folclore de Maricá. Tinha tanto material. Folclore 1. Folclore 1, que agora vem o 2 na frente. Naquela época eu nem sabia que ia haver um outro folclore, Sim. que o número 2. Eu escrevi, porque me diziam que Maricá, como não tinha tido muita história, não tinha tido pré-história nenhuma. De história, pouco se sabia, na medida em que não havia nenhum livro, História de Maricá. E também ninguém acreditava que houvesse um folclore ligado a Maricá. E, na realidade, foi tanto material que eu encontrei e outro que eu não encontrei, mas que imaginei, e ao qual dei asas nos contos, que é uma das partes da estrutura do folclore 1 e do folclore 2. A primeira parte, as lendas, a segunda parte, os contos, Depois os causos. e a terceira parte, os causos. E você tem essa organização de povos originários, lendas portuguesas e do povo africano. Da cultura africana, dos africanos né? escravizados. E você traz muita memória de griots, de histórias que você ouviu na infância? Não propriamente ligados à Angola. Os griots, eles existiam mais na parte da África do norte e do centro, da chamada África Branca, onde a influência francesa era muito grande. Tanto que a palavra griot é uma palavra francesa, né? Griot é um ancião que gravou, cuja memória é um livro. Uhum. Um livro da cultura de um povo. A senhora é um griot? Uma griot? Eu não sou griot, mas eu sou uma boa contadora de histórias. Houve uma época em que as crianças e os estudantes me chamavam de Google. O Google. Professora Google. Hoje eu me sinto completamente ultrapassada, na medida em que, com qualquer dúvida, chego no Google verdadeiro e é só teclar e a resposta aparece. Lisa, essa capa aqui está me lembrando o Lobisomem de Bambuí, é isso mesmo? Acabou de ser rodado um filme em Maricá chamado Lobisomem de Bambuí. Olha, então está super contextualizada essa capa. Na verdade, o lobisomem ele é explorado em várias lendas, né? Ele Não, vem em de várias várias culturas. culturas, em várias... O lobisomem, lá está, a história. Aquilo que se conta do lobisomem vem de um imaginário popular que é comum aos povos europeus. E em Portugal sempre se falou do lobisomem. Posso contar uma historinha? Claro. Dar uma de griot, rapidinho? A gente está aqui para isso. Quando as meninas do tempo antigo avançavam o sinal e por acaso engravidavam, os filhos que nasciam, eles eram chamados de filhos do lobisomem, filhos do lobo. Então, o lobo se transformou numa família. Por isso que tem tantos lobos espalhados pelo mundo inteiro. Na verdade, o lobisomem surge... Porque lobisomem é
o homem que se transforma em lobo. Por quê? Porque é mais fácil ele, como lobo, surpreender, te atacar, do que o próprio ser humano. O lobisomem, ele te apavora, te bota cheio, apavorado, assustado. Por quê? Porque ele tem uma estatura elevada. Ele tem? Não, eu penso que tem. Eu nunca estive perante o lobisomem. Aí vem a minha imaginação de acordo com aquilo que eu li. Uma estatura elevada, o corpo coberto de pelos, os dentes para fora como se fosse um vampiro, tivesse incorporado um vampiro, e possante, grande, poderoso. Parrudo. Isso! E, de tal maneira, o medo do lobisomem veio com os colonizadores portugueses, que se espalhou por todo o Brasil. Mas, Lisa, como que o lobo é um personagem que está no seu livro, citado inclusive o Mowgli, há várias utilizações do personagem lobo em várias culturas. Como que Maricá incorporou um lobisomem para ser o lobisomem de Bambuí? Ainda em Bambuí, porque Bambuí... Deixa eu chegar lá. Claro, a gente está ansioso para saber. Primeiro porque eu conheço Bambuí relativamente bem, já que eu morei lá há 10 anos. Sim. Então eu conheço as vielas, as ruas de lama sem luz, durante, até recentemente, ser instaurada a rede elétrica. Os filhos dos lobisomens. E eu conheço os medos das pessoas. Até há pouco tempo atrás, quando era sexta-feira, noite de lua cheia, quando um bebum saía de uma birosca, quem ficava lá dizia assim: cuidado com o lobisomem. O lobisomem está aí. Quando a menina dizia: mãe, deixa eu ir na casa de fulana conversar, a mãe dizia: não vem tarde, olha o lobisomem. Então, essa história de lobisomem, ela apareceu em Bambuí como poderia ter aparecido em qualquer outro lugar. Sim. Falei de Bambuí porque foi o bairro onde eu morei 10 anos. Sim. Então, você capturou ali uma conversa. Toda uma conjuntura. Não tinha luz elétrica. Então, a imaginação corria solta. As estradas eram de terra batida, subia, descia. Todo um conjunto de escuridão, entende? Que propicia. Lua cheia, uma escuridão só. As pessoas completamente bebuns ou apavoradas voltando para casa. Qualquer sombra que surgisse, podia ser um cachorro pulando do mato. Mas ele ia chegar em casa e ele dizia: era o lobisomem. Então não teve como fugir dessa história. Não teve como fugir. Ô, Lisa, me fala uma coisa. Tinha mais uma. Eu nem falei muito, mas além do lobisomem, tem uma outra figura típica, o chupa-cabra. O chupa-cabra. Por quê? O chupa-cabra está no 2? Não, nem abordei. Mas o chupa-cabra é o imaginário popular. Chupa-cabra, acabei de ler aqui. Então, chupa-cabra também tem esses dentes pontudos e bem compridos. Vem do imaginário popular. Por quê? Porque a criação, galinha, peru, pato, ganso, cabra, morria picado. Alguém tinha enfiado os dentes na goela do bichinho. Quem será? O chupa-cabra. Então, aí eles diziam que era um vampiro, o chupa-cabra, que tinha atacado. Dentro daquelas 3 divisões ali que você faz para montar o seu conteúdo, o lobisomem de Bambuí é uma influência europeia, uma influência do colonizador. Vem na parte das lendas dos portugueses, que os portugueses trouxeram e que consigo aqui para o Brasil. E eu quero chegar numa lenda do povo negro, que é uma lenda do urubu. Me fala da lenda do urubu. Como que... Espera aí.
Me dá só um minutinho. Deixa eu juntar as ideias. Uhum. Então, antes de você juntar, a gente vai chamar um intervalo. E antes de chamar um intervalo, eu queria que você se preparasse, então, para poder explicar, então, essas 3 vertentes que compõem todas as lendas, causos e histórias, mitos que você aborda no Folclore 1 e no Folclore 2. A gente já está de volta daqui a pouquinho. Hoje a gente quer esmiuçar aqui no nosso podcast o Folclore de Maricá, uma obra fantástica da Maria Luizete Furtado, nossa Lisa, que traz as lendas, os causos e os contos relacionados a Maricá. Lisa, como que foi essa organização? Você falou que todo esse conteúdo nasce da miscigenação das histórias trazidas por 3 povos, os povos originários, os europeus colonizadores e os africanos escravizados. Conta um pouquinho para a gente, você que tem essa capacidade cartesiana de organizar as ideias. Como que isso se traduz nesse livro? Preste atenção, gente boa. Eu fui professora, então eu tinha que ter a aula muito bem organizada, de maneira a fluir com facilidade, além do que eu estudava os conteúdos antes de abrir a boca para abordá-los, né? Aí, nesse livro, no Folclore 1, nas lendas indígenas, Kika e Bob Nelson, eu escolhi algumas lendas que são as mais trabalhadas pelos professores no mês do folclore, que é o mês de agosto. A lenda de Yara, a sereia, né? A lenda da Vitória Régia, a lenda do Guaraná, da mandioca, a lenda da mandioca. Então, somente essas 4 que são as... Vocês podem até me perguntar. Uma professora do ensino infantil me fez a seguinte pergunta: e por que você não falou do Saci Pererê, que todo mundo quer saber e conversa e acha graça? A lenda do Saci Pererê, ela é a lenda mais complexa que possa ter. A lenda do Saci Pererê, ela é já uma mistura, uma miscigenação de elementos originários com elementos europeus e, finalmente, com elementos africanos. Eu deixei ficar para o final da primeira parte. A primeira parte do livro sobre lendas termina com a análise da lenda do Saci Pererê. Então, nas lendas de povos originários, eu só falei das mais simples, mais conhecidas de todo Guaraná, mundo. a mandioca, a mandioca, Guaraná, e Yara. E a Yara. Na parte de povos europeus, né, eu falo do lobisomem, né, claro, eu falo de algumas tradições, superstições, e eu me dediquei realmente mais à parte de elementos africanos, na medida em que eu sou nascida no continente africano, né? Então, eu queria explicar uma coisa. Todos os povos têm uma cultura muito rica. Ela é diferente de povo para povo. Mas cada povo, ele tem sua cultura, ele tem sua raiz, ele tem os elementos que os ligam às pessoas, ligam aqueles seres humanos daquele grupo morando naquele lugar. Esses elementos, eles são a língua, as tradições, os costumes e até pode ser ou não a religião, mas sempre tem muitas superstições. Sim. Então, cada povo, os povos originários em si, eles, por exemplo, e respeitando o canal da Utopia, Sim. os povos originários, eles imaginavam
e tinham razão para imaginar que moravam numa terra sem males. A terra deles era uma terra sem males. Eles acreditavam que nessa terra sem males, com a evolução, com o aperfeiçoamento, com a mudança de nível para nível, cada vez mais aperfeiçoado de técnicas, eles chegariam ao ponto em que as mulheres não envelheceriam. Nunca mais. O que hoje continua sendo uma utopia da mulher, a luta contra o envelhecimento e a crença de que não envelheceu. Mais contemporâneo que nunca. Exatamente. Os homens acreditavam que sempre teriam uma caça abundante, caça em todos os sentidos. Caça de animal para comer e uma série de mulheres para usufruir. A poligamia sempre esteve ligada ao melhor guerreiro, ao homem mais poderoso. Exatamente como hoje, né? Não mudou nada. Não mudou nada. A utopia da virilidade eterna. Lisa, mas me explica melhor essa história aí de essa lenda que não foi abordada, especialmente, né? O do Saci Pererê. A do Saci Pererê. Eu fiquei curiosa aqui, eu acho que todo mundo também. Como que você consegue identificar traços das culturas, né? Dessas 3 culturas no Saci Pererê? Será que o chapéuzinho, como que chama mesmo aquele lencinho? Barrete. O barrete seria uma simbologia introduzida de qual desses 3 povos na sua... Português. Então, o português Os portugueses, no tempo do frio, protegem suas orelhas usando aquele chapéu cônico, né? Para ficar bem quentinho, justinho. Esse seria o traço. Ele ser negro já é o traço africano. Tem mais. E do povo original? Qual outro? O elemento que poderia relembrar? Então, tem vincular. Coisa. Mas eu fiquei curiosa, o indígena, o fato dele viver na natureza? O eu ser feliz na natureza, pular de galho em galho, de dar risada, de perturbar a mulher, de perturbar a vaqueira, de perturbar a cavalo. Ele é o elemento que está sempre perturbando, o elemento que diz assim, agora vocês vão ver com quem estão se metendo. Isso aí, então... Traquinagem. A traquinagem. Você definiu Bob Nelson. Na verdade, essa traquinagem nada mais é do que a essência do índio, da liberdade, né? E eu posso ser quem eu sou, então eu vou brincar com todos. Interessante, essa eu não sabia, não. Mas me conta mais. A gente falou aí um pouco da essência, da construção dessa obra, que a gente sabe que sobrou bastante material para essa segunda edição, que logo, logo vai estar na Flim de Maricá, sendo lançado junto com Em Busca de Mim. Volume 2. O volume 2, junto com Em Busca de Mim, que é o seu livro de poesias. Mas conta pra gente, lendas, contos e causos. Você trouxe, então, da cultura indígena, lendas conhecidas como Iara, como Vitória Régia, né? A gente falou aí da Guaraná e da mandioca, da mani. Essa foi uma das primeiras que eu aprendi na escola. Nunca mais esqueci. Mas e aí, e os contos e causos? Explica os contos... Eu peguei algumas fazendas ligadas a quilombos e eu fui imaginando histórias. Os contos, eles podem ser divididos. Quais fazendas? Calma. Fazenda da Posse. Fazenda da Posse. Fazenda de Itaucaia. Fazenda Alto Guaiá. Betolomé, um quilombo urbano aonde foi construído o Hospital Conde Modesto Leal. Era um quilombo onde foi construído o Conde Modesto Leal? Não era um quilombo. Era a casa de um médico que cuidava dos ferimentos provocados nos escravos pelos castigos, pelos açoites, pelas maldades do feitor, dos senhores de engenho.
esse habitante era o Conde Modesto Leal Não, ou esse nome foi tem nada a designado? ver. É um morador O Conde anterior. Modesto Leal nem nunca morou em Maricá. Foi uma homenagem que foi feita a esse personagem que era parente de alguém importante em Maricá. Sim, mas então existiu ali, onde são as dependências do hospital. Havia uma casa simples, aonde viveu durante muito tempo o médico, Dr. João, não tenho certeza, mas a quem atribuí o nome de Dr. João, e que na calada da noite cuidava dos escravos machucados, dos escravos feridos, açoitados até ficarem carne viva. Ô Lisa, nessa cultura, nessa análise cultural, nós temos também a figura do benzedor, do raizeiro, né? Eu analiso. E me parece que você tem um personagem aqui que você apresenta também, que é o seu filhinho. Fala um pouco mais do seu filhinho. Da Barra de Maricá. Barra de Maricá? Ele era de uma família comum que vivia na Divinéia, a que chamam Barra de Maricá. Era uma pessoa extremamente simples, mas de uma bondade e de um conhecimento de ervas, de plantas, muito grande. Numa época em que a medicina era uma utopia, sim, não havia hospital, e houve, se vocês pensarem que naquela época, século XIX, começo do século XIX, o Brasil foi tomado por uma epidemia chamada gripe espanhola, em que o número de mortos era tão grande que não dava tempo de fazer velório. As famílias botavam os cadáveres da janela para fora, empilhavam ao longo das estradas, e os carros que eu digo, as caminhonetas velhas, os carros de bois, o que dava para transportar, para tirar aqueles corpos do meio da rua. Mas isso num povoado como Rio de Janeiro. Nossa. Imaginem em lugares como Maricá, que era um simples povoado agrário, né? uma vila rural, né? E em que não havia nem cemitério. Nenhum bairro de Maricá teve cemitério. O único cemitério que existe até hoje é o cemitério municipal de Maricá. E todos os cadáveres eram levados para lá, os que eram levados. Porque muitas vezes, se fosse o caso de uma epidemia, eles eram simplesmente enterrados em valas comuns e acabou. Lá no Campo Santo. Está morto, acabou. No Campo Santo. Vocês sabiam que o cemitério era chamado Casa do Zé Maria? Aqui em Maricá? Por que Casa do Zé Maria? Porque o primeiro carro funerário que existiu em Maricá era de uma pessoa rica que tinha uma Ford de rabo comprido, aonde cabia o caixão. Então, foi o primeiro carro funerário. E esse carro funerário levava os mortos, né, lá para a casa do Zé Maria. Zé Maria como se fosse um lugar de todos. Não precisava ser identificado. Zé e Maria são nomes tão comuns que não identificam sozinhos praticamente ninguém. Então, até há pouco tempo, o cemitério era a casa do Zé Maria. Hoje é o Campo Santo Cônego Batalha. Né? Isso. Lisa, você estava falando aí do filhinho, né? De um dos causos do filhinho. Eu fiquei sabendo que ele, mais do que um curandeiro, do que um mestre na arte da fitoterapia, um homem de bem. Ele pegava as crianças e alinhava a coluna deles. As crianças. Ele era um ortopedista daquela época. Alinhava as crianças. Daquela época. E ele era uma pessoa do bem, era uma pessoa de uma bondade incrível. Ele, caminhando pelas matas, pela restinga, e conhecendo as raízes,
o caule das árvores, as folhas, os frutos, as flores. Ele ia recolhendo e trazia para casa e ia, com esses elementos da natureza, produzindo remédios, garrafadas. Garrafada pode ser um xarope, Um elixir, qualquer... um xarope feito de saião, que existia em abundância na região de Maricá, de erva baleeira, poderia ser de aquele cheiroso, como é o nome? Manjericão. Manjericão, todos os elementos que pudessem, cheirosos, mas que pudessem puxar as excreções do peito, da garganta para fora. Então, ele era uma pessoa que nunca recebeu nada pelos tratamentos, pelos remédios, pelas visitas. Ô Lisa, esse personagem, seu filhinho, ele é dono de um conhecimento popular muito... que está dispersando, está esquecido, está quase está extinto. Caindo no esquecimento. Você conhece alguém que ainda faz esse tratamento com ervas, com conhecimento popular? É muito complicado. Eu conheço o Alberto, lá no sítio, o Alberto Bacurau. Ele é o fera, que inclusive me ensinou que a erva baleeira era muito usada para curar as feridas provocadas nos pescadores, né, e nas baleias. E aí, hoje a erva baleeira Está extinta quase. Muito conhecida, e é caro. muito conhecida, Pezinho, com muitas propriedades. Então, eu quero até mandar um abraço para o meu amigo Alberto Bacurau. E a gente está aqui adorando todas as lendas e causos e contos. Maricá, com 210 anos de história, tem muito mais para tratar do que royalties, do que mumbucas, do que essa revolução que a gente está vivendo. E é por isso que a gente está trazendo aqui uma conhecedora dessa história, que eu acho que está todo mundo gostando, né? Daqui a pouco a gente volta, depois desse novo intervalo, para poder dar continuidade à nossa conversa com Bob Nelson Não e deixa Lisa. de me perguntar qual é o caso que eu gosto mais. Ah, daqui a pouco. Você espera que você vai ouvir junto comigo. É a segunda temporada do podcast do canal da Utopia, hoje conversando com Maria Luizete de Almeida Furtado com o livro Folclore de Maricá, Lendas, Contos e Causos. Luizete, a princípio, qual a diferença entre contos e causos? Os contos, eles fazem parte de todo um processo de conhecimento, de imaginação, de misturar lendário urbano com meus mistérios, com os mistérios que eu ouvi falar, mas à base de memória, de criação. É um produto de criatividade. O caos, ele é real. É uma história que eu conto, ou que me foi contada por alguém e eu só repasso, ou é algo que aconteceu comigo e que eu achei tão fora do comum, tão engraçado, que eu resolvi registrar. Então, e qual que é o seu preferido? Qual que é o seu causo preferido? O último, o morto me deu carona. Como que é isso? Será que é o rapaz lá da funerária? Não. É outro? Não, então quem que te deu carona? Não. Ou qual morto te deu carona? Naquela época, o serviço de transportes em Maricá era muito precário. Tinha um ônibus de manhã, tinha um ônibus à noite, e eu me lembro que o mais antigo era a Gran Eufrásia. Antes desse ainda teve um outro mais antigo, uma outra empresa mais antiga, mas não me lembro o nome. Gran Eufrásia, depois a Costa Leste, e só recentemente a gente tem os vermelhinhos. Nossa Senhora do Amparo e os vermelhinhos. Isso. Falaram mesmo que os ônibus tinham até buraco dentro do ônibus. Tinha que usar sombrinha dentro do ônibus, guarda-chuva quando chovia. Imagina. As empresas daquela época compravam os ônibus sucateados e traziam para uns anos de vida útil ainda em Maricá. E em 1991, fevereiro de 1991, eu recebi o memorando da prefeitura
para ir entregar na escola onde eu ia trabalhar, que era a João Bezerra, num bairro chamado Divinéia, ou Barra de Maricá. Sim. Cheguei, já eram umas 4 horas, e o ônibus me largou na estrada, ainda fui caminhando até chegar à escola, e estava tudo quieto, tranquilo, o portão parecia fechado, até as palmas. Sim. Oi, tem alguém aí? Já vai! Aí chegou uma senhora, de lenço na cabeça, um avental. Pois não? Boa tarde. Eu sou Maria Luizete, eu vim entregar meu memorando. Minha filha, não tem mais ninguém na escola, não. Eu sou merendeira, eu sou a última a sair. Mas, para não perder a viagem, tá vendo aquela casa ali? Vai lá e bota embaixo da porta. E lá fui eu. Enfiei o memorando embaixo da porta e ela calmamente para mim. Acabou de ganhar o dia. Eu falei, preciso de ir no banheiro. Pode não. Como não? Pelo amor de Deus, eu fiquei horas na rodoviária, horas esperando. Vim no ônibus, preciso ir no banheiro. Vou enfrentar outra viagem de ônibus. Pode não. Melhor ir na minha casa. Como é o nome da senhora? Lúcia. Dona Lúcia, e a sua casa é longe? Já vamos. Tirou o lenço, tirou o avental, foi guardar lá de onde ela tinha vindo e encostou o portão, nem trancou nem nada, só encostou, viramos e entramos numa casa humilde, típica casa de pescador, com 3 cômodos. Um quarto enorme, outro quarto e uma cozinha grande. É uma novidade. Um banheiro. Banheiro em sentido moderno, gente. Sim. Tinha boxe, vaso sanitário, lavatório. Então, eu voei para o banheiro e na saída lá estava a Dona Lúcia com uma toalhinha. Enxuga as mãos, professora. Venha tomar um cafezinho. Entretanto, o cheiro do café tinha explodido pela casa inteira. E as pessoas atraídas pelo cheiro do café começaram a chegar em casa. Esse aqui é meu marido, Nero. Esse aqui, filho de bambu, é o mais velho. Esse daí é o mais velho. E essa menininha índia é a minha caçula, raspa de tacho. Chama-se Zilma. E aí começamos todos a conversar. Estamos todos embalados na conversa. O mais velho falou, professora, vai perder o ônibus. Faltam 5 minutos. Gente, corri disparada para a estrada principal. E sentei numa esquina que até hoje tem por trás um hotel que teve 20 anos sem ser vendido. Fazendo propaganda, hoje se chama Hotel Emanuel. Sentei no murinho e fiquei esperando. 5, 5h30, 6, 6h30, noite fechada. Não passava carro, não passava ônibus, não passava nada. Era um deserto aquela esquina. E eu comecei a rezar, pensei assim, é hoje que vou me divorciar. Meu marido não vai aceitar eu chegar em casa. Deus, se eu chegar em casa. Se eu chegar. Quando eu me virei, eu vi 2 faróis subindo da praia, tem um morrinho, antes de descrever a curva. Quando eu vi os faróis, eu pulei no meio das... completamente, absolutamente desvairada. É agora que eu vou embora.
Oi, me dá uma carona, me dá uma carona. Eu fiz um tal escândalo que o cara estancou, saiu uma pessoa do lugar do carona e falou, quer morrer, né? Eu falei, não quero não. Senhora, quase que a gente atropela a senhora. Eu falei, moça, atropelada estava eu, sem ter ônibus até agora. A partir de agora eu sou uma mulher feliz. Me dá uma carona. Posso não. Pelo amor de Deus, moço, estou aqui há 2 horas, mais de 2 horas. Preciso chegar em Maricá. Pode não. O motorista não pode não, senhora. Pelo amor de Deus, gente, eu vou aí encolhida embaixo sem ninguém me ver. Não pode não. E lá atrás, dona, lá atrás tem um presunto. Eu falei, tem o quê? Um presunto. Acabamos de resgatar o corpo de um náufrago, está embrulhado em plástico, o porta-malas está cheio d'água fedorenta. Moça, eu não tenho medo de morto, não. Eu tenho medo de vivo. Deixa eu ir lá no cantinho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Dona, a senhora vai ficar toda molhada e fedorenta. Tem problema, não. Então sobe. Aí vi eu e eu falei assim, seu morto, me desculpa, tá? Eu estou disputando espaço com o senhor, mas é o seguinte, eu tenho que chegar em casa ainda hoje. Mesmo que seja às 10 da noite, mas eu tenho que chegar em casa, senão meu marido se divorcia de mim. É a 4ª vez que eu chego tarde. Quando os policiais me largaram na frente da rodoviária, o ônibus já tinha saído. Eu fui correndo atrás do ônibus até ele parar para embarcar algumas pessoas e eu entrei. Todo mundo voou lá para trás. Ninguém ficava perto de mim porque eu não cheirava, eu fedia. Desembarquei em Bambuí, subi a subida do Jaime, atravessei os matos, embiquei em direção à entrada do sítio. Tudo tranquilo, as cachorras sem latir, um silêncio e uma luzinha. Desci, entrei em casa e meu marido me perguntou, isso são horas de chegar em casa? E aquela ideia, nascida não sei de onde, é hoje que eu me divorcio, ela ficou valendo para a verdade. Eu decidi me divorciar, mas o morto me deu carona. O morto que deu carona e fez a Lisa se divorciar. Tomar a decisão de se divorciar. E você? Como que está se sentindo depois desse monte de lendas, causos e contos? Eu estou curiosa para a nova edição que vai ser lançada mês que vem, em novembro.